Boa tarde a todos e todas. Como eu falei, é um prazer poder participar desse evento. Pena não estar presente, né? Eu quero começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Eu tenho 48 anos. Como o Pedro falou, eu tenho 2 doenças raras. A doença de base principal é uma doença relacionada ao colágeno, né, que também tem manifestações ligadas à visão, mas não de perda da visão, mas algumas outras alterações, mas principalmente as manifestações são musculoesqueléticas, né, a síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel, e também tem uma outra doença em comorbidade que chama síndrome de ativação dos mastócitos. Né? Eu estou vestindo uma blusa preta e eu estou aqui no escritório da minha casa com uma estante de livros atrás de mim. Eu quero falar para vocês um pouco sobre os direitos das pessoas com doenças raras, e também o quanto isso se relaciona diretamente com os direitos das pessoas com deficiência. Bom, eu espero não estar sendo repetitiva, ou pelo menos não muito repetitiva, mas eu acredito que talvez isso já tenha até sido falado aqui, mas que a maior parte das doenças raras, elas são de origem genética, né? Então, são anomalias congênitas ou de manifestação tardia, deficiência intelectual, erros inatos de metabolismo, e apenas 20% são de origem não genética, né? Infecciosas, inflamatórias, autoimunes ou de outras causas de origem não genética. E aí a gente tem algumas características que elas são comuns a todas as doenças raras, né? E aí é importante que a gente pense, né? Eu sei que a gente está aqui numa conferência de Lyon, né, falando de uma doença rara especialmente, das suas manifestações, do tratamento, de prevenções, de todo o atendimento, especialmente na área da saúde e outras questões relacionadas, mas quando a gente fala em luta de direitos, né, muitas vezes a gente não consegue fazer essa luta sozinho, né? E nesse sentido que as doenças raras, né, sozinhas, né, se a gente for pensar em termos de uma doença rara em especial, um grupo daquela doença rara, principalmente quando a gente ainda fala em doenças ultra raras, né, se a gente for tentar fazer essa luta separadamente, a gente não tem um risco muito grande de a gente não ter o sucesso, né, para poder garantir esses direitos. Então, é muito importante essa união entre as várias associações de doenças raras, né? Existem alguns grupos nacionais, não sei se vocês conhecem, que trabalham justamente na luta pelos direitos e pelo atendimento para todas as doenças raras. Então, as doenças raras, elas são condições, né, patológicas, geralmente crônicas, né, e que tem essa baixa frequência na população, e que vão precisar de cuidados contínuos, ações transversais, multidisciplinares e multiprofissionais. Isso que é um dos grandes desafios que a gente tem, né, principalmente quando a gente pensa num sistema único de saúde, né, como é que a gente consegue garantir esses cuidados de forma transversal, multidisciplinar e multiprofissional. E mais do que isso, né, como é que a gente consegue garantir o diagnóstico precoce, né? Em relação, e aí até faço um parênteses, né, em relação à doença rara que eu tenho, né, normalmente o símbolo, né, dessa doença rara é a zebra, né, porque os médicos, né, em geral, eles são ensinados a buscar aquilo que é mais comum dentro da população, né, e não a enxergar aquilo que seria justamente a exceção.
né? Então, pelo que dizem, né, existe se utiliza, né, uma simbologia em relação aos médicos que quando eles ouvirem, né, cascos, eles pensem em cavalos e não zebras, né, porque zebras elas são raras, né? E quando se tem uma condição, né, que justamente é uma condição rara, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir que esse diagnóstico aconteça, né? O meu diagnóstico ele demorou 32 anos, porque as minhas manifestações isoladamente elas eram comuns, né? E ninguém conseguia imaginar que isso era junto uma manifestações, na verdade, de uma doença rara. E tenho certeza que para vocês não deve ter sido diferente esse percurso. Esse percurso normalmente é um percurso difícil, sofrido, né, estressante, né, e que às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você fica com esse diagnóstico? Né? A maior parte das pessoas se sente aliviada, porque elas acabam sendo tão desvalidadas durante anos, né, a respeito daquilo que elas sentem, que finalmente encontrar um nome, né, para isso que represente todos esses sintomas é um alívio de pensar que finalmente, né, a gente não está ficando louco, né, que a gente estava dizendo alguma coisa que era de fato real, que estava acontecendo, e mais do que isso, que a gente vai poder conseguir garantir um atendimento mais adequado. Só que aí as dificuldades elas começam porque, de fato, o nosso Sistema Único de Saúde, embora seja excelente do ponto de vista de a gente poder garantir de forma universal saúde para todas as pessoas no Brasil, ele tem defeitos também, né, e dificuldades justamente para esse atendimento de ações que são transversais, né, que exigem um acompanhamento multidisciplinar, né, então a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de ter um prontuário eletrônico que se comunique entre as diversas especialidades, né, se comunique entre os diversos profissionais que vão atender, né, então faz com que as pessoas também tenham que repetir as suas histórias várias e várias e várias e várias vezes, né, e isso causa também sofrimento e muitas vezes a sensação de que, né, não vão conseguir ter o atendimento adequado. Né? Então, coloco tudo isso porque a gente precisa, de fato, trabalhar em conjunto, porque isso é comum a todas as doenças raras. A dificuldade de se obter um diagnóstico e a dificuldade de se obter um tratamento adequado, principalmente de forma transversal, multidisciplinar, multiprofissional. Né? Eu estava ouvindo aqui um médico falando sobre a importância, né, de prevenção, a importância também de nutrientes, né? E aí a gente começa a pensar quantos profissionais também a gente precisa ter para poder garantir que de fato a gente tenha esse atendimento adequado. Né? Normalmente as doenças raras elas são condições progressivas, degenerativas, incapacitantes, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre qual a relação entre doenças raras e deficiência, mas isso mais para frente. Elas podem causar, né, como eu estava falando para vocês, sofrimento clínico e psicossocial, né, tanto para os indivíduos quanto para as famílias, porque toda essa busca, essa luta pelo diagnóstico, quanto também essa luta também pelo atendimento adequado, causa muito sofrimento, né? E a gente precisa garantir, e a possibilidade também de que a gente tenha uma progressão, né, tenha uma degeneração, isso tudo também precisa fazer com que a gente tenha possibilidade de ter um acompanhamento não só do ponto de vista clínico, mas também psicossocial. Tem necessidades assistenciais complexas, né, então porque a gente acaba precisando de acessibilidade, né, de enfrentar diversas barreiras, né, que a gente vai falar um pouco sobre a deficiência e eu vou tratar melhor, né,
E tem toda a questão, como eu falei, tratamento, diagnóstico, acompanhamento. E, como eu disse, é um número muito grande de doenças, né? Então, pensando isoladamente, é um número pequeno, né? Mas se a gente pensar que a gente tem um grupo muito grande de doenças raras, nós não somos tão poucos assim, né? Então, a raridade ela não pode ser vista como de menor importância, né? E a gente percebe isso muito forte às vezes no sistema de saúde, né? Por que eu vou me preocupar com uma doença rara, né? Isso atinge um grupo pequeno de pessoas, né? Só que as doenças raras, elas, né, como eu disse, se a gente pensar num conjunto das doenças raras, ela é numerosa, mas ela também tem impactos para o sistema de saúde, mas não só de saúde, né? E aí, se a gente for pensar em manifestações que acontecem, inclusive na infância, não só na vida adulta, mas você tem manifestações que vão não só levar à necessidade de um acompanhamento médico, né, terapêutico, mas mais do que isso vai impactar no seu trabalho, vai impactar na sua moradia, vai impactar no seu lazer, na cultura, né, e todos esses direitos também têm que ser garantidos, né. Fora isso, a gente acaba tendo também uma judicialização maior para obter também medicamentos que não são padronizados, né? E garante também internação, cuidados intensivos, né? E aí pensando nessa diversidade das doenças raras, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem alguns limites em relação à judicialização da saúde, né? E isso tem impactos, né, principalmente para as pessoas com doença rara. Não é que a judicialização ela não seja possível, ela mas ela tem que preencher alguns requisitos. E isso é de alguma forma desafiador para as doenças raras, principalmente quando elas têm algum medicamento que ele ainda não está registrado pela Anvisa, né, e a despeito de estar registrado em outros países, ou às vezes ainda está em fase de registro também em outros países, e aí torna-se de fato mais complexa a obtenção desse medicamento, apesar de ter informações de que o medicamento está tendo eficácia, né, em relação aos casos que ele está sendo previsto, né. E isso tem uma questão importante, né? Essa questão de haver uma necessidade de requisitos para judicialização, porque existe uma preocupação também de que a gente não intensifique essa judicialização, só que não se pode descuidar das doenças raras, porque a gente tem que pensar que, muitas vezes, por conta da raridade, as possibilidades de intervenções são menores, né? E a gente precisa garantir isso também no Sistema Único de Saúde. Não sei se vocês sabem, mas existe uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras, mas que ela precisa ainda ser implementada no Brasil. E depende também que estados e municípios, eles pactuem com o governo federal para que isso possa ser, de fato, se tornar uma realidade em cada uma dessas localidades. Né? E a ideia principal, os objetivos principais é reduzir mortalidade, reduzir as manifestações secundárias, garantir uma melhora de qualidade de vida das pessoas, né, com ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade, cuidados paliativos. Hoje são poucos centros especializados em doenças raras que a gente tem no país e normalmente localizados em poucos municípios, né? E isso faz com que também as pessoas tenham que sair de vários lugares do seu país para poder se dirigir a esses centros para poder garantir um atendimento. O que acaba impactando muito, porque tem toda uma questão de custo para essa mobilidade, né? A gente não tem uma atualização aí na tabela do transporte fora do domicílio, um apoio para poder ficar
hospedado para poder realizar esse atendimento. Então, isso tudo precisa ser pensado, porque impacta especialmente as doenças raras, né? Porque muitas vezes os locais que a gente tem de atendimento de excelência, eles estão em lugares distantes do município onde a pessoa vive, né? E ela não tem, às vezes, condições financeiras de custear esse deslocamento e nem essa estadia. Em relação a essa política nacional, né, foram já publicadas tanto uma diretriz para atenção integral às pessoas com doenças raras, né, no Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, e também a linha de cuidados das pessoas com doenças raras. Eu estou dando ênfase à questão da política nacional e também do Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes tem muitas pessoas que às vezes não têm condições de custear o tratamento de forma particular, né? E fora isso, eu atuo na Defensoria Pública, né? E a Defensoria Pública, ela atende justamente a parcela mais vulnerável da sociedade. Então, dificilmente a gente atende pessoas que têm plano de saúde, embora isso tenha mudado, né? Algumas pessoas têm feito plano de saúde por conta justamente da dificuldade de atendimento que tem tido no SUS, porque existem várias questões, né? Como eu falei, é excelente que a gente tenha um sistema único, universal, né? Que seria como se fosse o plano de saúde de todos os brasileiros. Mas, de outro lado, a gente tem ainda falhas graves, né? Que precisam ser corrigidas, e o SUS, ele demanda muito dinheiro, né? Ele demanda, de fato, um financiamento por parte dos governos para que garanta esse atendimento para todas as pessoas, né? Mas quando a gente fala de doenças raras, isso se torna mais importante porque muitas vezes os tratamentos são caríssimos, né? E para a gente poder ter acesso a esse tratamento ou até os medicamentos, a gente precisa conseguir via SUS, né? Então, é essencial que a gente conheça, né, essa política nacional das doenças raras, busque implantar essa política para que a gente possa, de fato, garantir o atendimento, especialmente para aqueles que não teriam condições de obter esse tratamento de outra forma, a não ser via Sistema Único de Saúde. E mesmo, às vezes, aqueles que têm um pouco mais de condições acabam se prejudicando, se onerando muito, né? Porque a gente tem um custo alto, e aí, né, pensando que, e aí eu vou entrar nessa questão, as doenças raras, né, elas, do meu ponto de vista, elas só são a origem da deficiência, né? Como, na verdade, são os impedimentos que, em conjunto com as barreiras, né, vão impedir de a pessoa participar em igualdade de condições com as demais, né? E quando a gente fala em deficiência, a gente tem um custo muito alto, porque ela impacta toda a vida, né? Você precisar adaptar toda a sua casa para garantir que a pessoa possa ter autonomia, né? E possa realizar todas as atividades da vida diária sozinha, né? Às vezes ela vai precisar de um cuidador, ela vai precisar de auxílio para poder também limpar a casa, às vezes não necessariamente um cuidador, mas alguém para auxiliar, limpar a casa, vai precisar às vezes de auxílio de um cão-guia, por exemplo, né, ou de algum outro recurso de acessibilidade para que ela possa poder viver de forma mais independente possível e possa realizar todos os seus sonhos, né? Então, isso impacta verdadeiramente a vida das pessoas, né? Porque implica não só gastos com o próprio acompanhamento terapêutico que é necessário, medicamentos, mas toda uma adaptação do próprio estilo de vida que tem um custo elevado, né, para poder, porque precisa se garantir esses recursos de acessibilidade. Então, eu deixo aqui, isso aqui está disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde, né, é só colocar o nome dessas diretrizes, da linha de cuidados, e vocês têm acesso. E aí eu vou entrar, né, eu já tinha começado a falar um pouco sobre as doenças raras e as pessoas com deficiência,
E eu só queria voltar um pouquinho sobre a evolução do conceito, né? Porque normalmente quando a gente pensa em pessoa com deficiência, a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa doente. Então, assim, esqueçam isso, né? A pessoa com deficiência não é uma pessoa doente, né? Existia essa ideia passada, né? Que a gente pensava no modelo médico, no modelo reabilitador, né? No passado ainda era pior, né? Porque se pensava que as pessoas com deficiência elas eram inúteis para a sociedade, né? E diante disso, ou elas tinham que ser eliminadas, ou elas tinham que ser segregadas, excluídas totalmente da sociedade. Depois se passou, principalmente depois do fim da Primeira Guerra Mundial, se passou a pensar que as pessoas com deficiência elas poderiam ser normalizadas, né? Elas poderiam ser corrigidas para que elas estivessem de acordo com o padrão exigido pela sociedade e aí conseguissem participar como as demais. Então, assim, isso não era a sociedade que tinha que fazer, mas ela que tinha que se superar, né? Por isso a gente tem muita discussão a respeito até dessa questão da superação, né? Porque hoje, desde os anos 60, os estudos evoluíram para dos disability studies, né, que são os estudos da deficiência, no sentido de que a deficiência, ela não é um problema individual, ela não é uma questão médica, né, mas ela é algo relacional, é uma relação entre os impedimentos que a pessoa tem, né, que são esses impedimentos físicos, sensoriais, né, no caso, por exemplo, da perda da visão, né, ou da baixa visão, mentais, intelectuais, né, então aí vai depender de quais são os impedimentos que a pessoa tem, que em conjunto com barreiras vão impedi-la de participar em igualdade de condições. Então, uma pessoa com deficiência visual, ela deixa de participar da sociedade porque a sociedade muitas vezes não elimina as barreiras para que ela possa estar em todos os espaços que todo mundo está, né? E aí entra toda essa discussão que eu estava falando para vocês de que a gente precisa garantir recursos necessários para que as pessoas com deficiência possam viver de forma o mais autônoma possível, possam realizar todos os seus sonhos, possam fazer tudo que todo mundo faz, né? Mas isso a gente precisa eliminar barreiras, e essas barreiras vão ser barreiras de comunicação, barreiras de informação, né? E aí até aproveito para dizer o seguinte, que aqui, nesses slides que eu estou apresentando, praticamente eu não tenho figuras, tá? Então, tudo que eu estou falando, de alguma forma, está escrito aqui nos slides. Os slides são principalmente para que eu não perca o meu fio da meada, né? Mas a gente precisa garantir, então, a eliminação de barreiras de informação, comunicação, arquitetônicas, barreiras atitudinais, que são das mais difíceis, que são comportamentos das pessoas, né, que criam obstáculos. A pessoa com deficiência não pode fazer isso, né? Porque ela não enxerga, ela não vai poder fazer isso, né? Então, mas será mesmo, né? Então, assim, quem é alguém para dizer que uma pessoa com deficiência, né, não pode, uma pessoa que tem uma perda de visão, tem uma deficiência visual, não pode fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, né? Então, isso é algo muito, muito importante e que a gente tem que pensar que a gente precisa eliminar essas barreiras e não fazer com que as pessoas elas precisem ser corrigidas. Obviamente, é claro, a gente pode buscar reabilitação, né, mas a reabilitação no sentido de melhora da qualidade de vida, né? E é nesse sentido a política também de doenças raras, para a gente garantir a melhor qualidade de vida, porque as doenças raras, né, e as causas que levam muitas vezes às deficiências, elas não são curáveis, né? Não há possibilidade de você chegar e dizer para a pessoa que você vai conseguir resolver aquele impedimento que ela tem e que ela vai conseguir superar tudo. Então, a gente precisa, de fato, que a sociedade faça a sua parte, né? Por isso que hoje até se fala assim, quem é deficiente não é a pessoa, mas a sociedade, né?
Então, a sociedade precisa, de fato, fazer a eliminação dessas barreiras. Então, não sei se eu consegui ser clara, mas as doenças raras, na verdade, elas são esses impedimentos que, em conjunto com as barreiras, vão impedir a pessoa de participar em igualdade de condições, né? Agora, a gente tem um desafio aqui, né? Esse é o conceito da convenção, que é o conceito que eu estou falando aqui, né, e da Lei Brasileira de Inclusão. E é importante que a gente diga que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem status de emenda constitucional, porque ela foi ratificada pelo Brasil de acordo com um procedimento que é utilizado também para aprovar emendas constitucionais, com um quórum qualificado, né? Então, ela tem status de emenda constitucional e, com isso, todas as outras leis têm que estar de acordo com ela, e não por um acaso a Lei Brasileira de Inclusão, ela adota exatamente o mesmo conceito da Convenção. Só que aí vocês me perguntam, mas então, uma pessoa com LHON, ela é uma pessoa com deficiência, né? E aí a gente diria, ou uma pessoa com qualquer outra doença rara, com a síndrome de Ehlers-Danlos, que é, né, a que eu tenho, ela é uma pessoa com deficiência. Isso dependeria hoje de uma avaliação biopsicossocial, né? Porque a gente não tem lei para dizer esta condição médica é deficiência, porque a gente superou esse conceito. Embora a gente tenha uma lei anterior à convenção, né, que regulamentada por um decreto de 99, que é a Lei 7853, que dizia o quê? Se você tem visão até tantos por cento, se você tem audição até tantos por cento, se você tem paraplegia, tetraplegia, você vai ser considerado pessoa com deficiência. E até ela usa o termo, essa normalidade, ela usa esses termos bastante capacitistas, inclusive, né? E o capacitismo é isso, né? O capacitismo é a gente ter um preconceito em relação às pessoas por conta da sua própria deficiência, né? A pessoa com deficiência, ela não é nem o super-homem e nem o coitadinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado de não entrar nesses dois campos, né? Nem tratar a pessoa com deficiência como uma pessoa coitada, né? E que ela é digna de pena, porque isso é a sensação mais horrível que uma pessoa com deficiência pode sentir. Mas também que você superou todas as suas barreiras, você é uma super mulher, é um super homem. Também não podemos ir para esse lado, né? A gente precisa pensar que são pessoas como outras quaisquer e que a gente precisa garantir os direitos dessas pessoas, porque elas são sujeitos de direitos como todas as outras pessoas, né? Só que elas têm alguns direitos a mais e a gente vai entrar nisso. Mas antes eu queria falar sobre essa avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial, hoje ela não está, era para a gente já ter esses instrumentos prontos para fazer essa avaliação biopsicossocial. Vai ser uma avaliação única, nacional da deficiência. E ela vai analisar justamente o quê? Essas características do conceito de deficiência, impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho das atividades e restrição de participação. Isso tinha que estar pronto até janeiro de 2018, né? Porque a própria Lei Brasileira de Inclusão deu 2 anos para esses instrumentos serem elaborados pelo Poder Executivo. Não foram, né? A gente passou também por um turbilhão aí de questões políticas no nosso país, e isso acho que também teve, de alguma forma, um certo impacto. Essa discussão ela começou até antes da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão é em 2015, ela começou em 2011, quando a convenção tinha sido aprovado. Foi criado o IFBRM, né, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que depois ele foi adaptado, né, que é para ser utilizado na aposentadoria especial da pessoa com deficiência, e depois ele foi modificado, e aí ele tem já, para essa utilização, hoje ele é utilizado só para obtenção do benefício da prestação continuada e da aposentadoria especial. E ele foi validado em março de 2020. Só que esses instrumentos não chegaram a ser publicados, os instrumentos estavam prontos, mas o governo federal, em 2020, resolveu reanalisar novamente esses instrumentos, passar principalmente pelo Ministério da Economia,
né? E o que deixou os movimentos sociais muito preocupados, porque isso significaria talvez restringir mais o acesso às políticas, né? E aí ele voltou a ser analisado agora, né? Então ele teve uma reanálise, se discutiu que ele precisava de aprimoramentos, e agora com esse novo governo ele está passando novamente, né, por uma análise, porque foi feito um outro instrumento naquela época, mas com esse olhar mais restritivo. Queriam que as pessoas teve uma discussão até que só as pessoas que recebessem benefício da prestação continuada tivessem acesso às políticas de pessoas com deficiência, o que é bastante discutível, né, porque o BPC ele já é extremamente restrito, né, que é o benefício da prestação continuada, porque ele depende da renda, enfim. E houve muitas discussões sobre isso, e aí agora houve a publicação de um novo grupo de trabalho, né, esse grupo foi lançado no Ministério de Direitos Humanos, com a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, e isso está sendo discutido, né, e vai ser discutido aí, né, previsão é de 1 a 2 anos para essa discussão acontecer. Já existe uma proposta de aprimoramento, né, e estão tendo reuniões lá na Secretaria Nacional, no CONAD, né, desse GT, de participação do CONAD também no GT, para poder, o CONAD é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, para poder analisar esses instrumentos. Tá? Isso vai ser um divisor, né, porque isso é o que vai garantir acesso às políticas relacionadas às pessoas com deficiência. Bom, e aí a gente entra aqui, quais são os direitos das pessoas com doenças raras, né, afinal de contas, né, se a gente pensar as pessoas com deficiência também, né, as pessoas com doenças raras também, que muitas vezes, por conta até da própria doença rara, em conjunto com as barreiras, elas podem vir a ser consideradas pessoas com deficiência, né, obviamente elas vão fazer jus aos direitos das pessoas com deficiência, né, mas eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão sobre a questão, né, quando a gente fala sobre direitos específicos para um grupo de pessoas, por que a gente está tratando então essas pessoas de forma desigual, né? A gente tem duas concepções de igualdade de direitos no direito, né? Uma delas é a igualdade formal, então assim, todas as pessoas são iguais. Se todas as pessoas são iguais, a gente tem que dar tudo igual para todo mundo, né? Aí vocês vejam aqui, a gente tem essa figura percorreu o mundo, né, principalmente nas redes sociais. Você tem aqui 3 pessoas com estaturas diferentes, né, seja um mais alto, um médio, outro baixinho, e você dá a mesma coisa para os 3, né, ou seja, trata eles de forma igual, né, e aí o que a gente faz? A gente coloca, na verdade, o mais alto numa situação de vantagem ali, que consegue ver tudo, o médio ele consegue assistir o jogo, né, e o baixinho simplesmente não vê nada, né. Quando a gente pensa em tratar essas pessoas que elas são desiguais, elas têm alturas diferentes, de forma desigual, mas no limite da desigualdade delas, né, para tentar colocá-las no mesmo patamar de igualdade, a gente consegue, de fato, atingir a igualdade, ou o que se chama também de equidade, né? Porque aí a gente consegue permitir que todos participem da mesma forma. E a ideia dos direitos das pessoas com deficiência é justamente essa, é a gente tratar os desiguais de forma desigual no limite das desigualdades. A gente não quer garantir privilégios para as pessoas com deficiência e para as pessoas com doenças raras. A gente só quer garantir aquilo que é justo, né? Que permita que ela participe em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso vai implicar o quê? Em acesso a políticas públicas para a eliminação de barreiras que existem na sociedade, né? Porque se baseia normalmente na ideia desse homem médio, que é essa pessoa com estatura mediana, mas nem todo mundo é igual. A gente tem pessoas baixinhas, né? A gente tem pessoas que têm uma deficiência visual, tem uma deficiência auditiva, que tem uma deficiência intelectual, e elas vão precisar cada uma de um apoio diferente, uma política pública para poder garantir
o acesso aos direitos, né? E aí, então a gente chegaria a essa questão: quais são os direitos das pessoas com doenças raras? São os mesmos direitos que todo mundo tem, porque ela é um ser humano, né? Então, isso é ponto pacífico, né? Não tem nenhuma discussão. Mas ela também, por ser uma pessoa com doença rara, ela vai ter também os direitos específicos que já existem relacionados às pessoas com doenças raras, como os que estão na portaria 199 de 2014. E também os direitos específicos das pessoas com deficiência, considerado, obviamente, a avaliação biopsicossocial, porque uma pessoa pode ter uma doença rara, mas ela não tem nenhuma manifestação que leve a um impedimento e que leve, obviamente, a enfrentar uma barreira e não conseguir participar em igualdade de condições. Ela pode ser uma pessoa com uma doença rara, mas ela pode não enfrentar nenhuma barreira e ela não precisar de nenhuma política pública específica dos direitos da pessoa com deficiência para poder exercer os seus direitos e participar em igualdade de condições com as demais, né? E aí, ela sendo considerada uma pessoa com deficiência, ela vai ter direito aos direitos que estão na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é esse tratado que tem status de emenda constitucional, e na Lei Brasileira de Inclusão. E aí, obviamente, a gente não vai conseguir falar aqui, isso é só, na verdade, uma visão geral para vocês poderem, né, e aí, a partir disso, é possível interpretar outras situações específicas, obviamente, né, para cada uma delas a gente teria que falar especificamente sobre cada uma delas, mas eu colocaria aqui algumas questões, né, e alguns direitos em especial, né, que a gente tem, né, o direito a exercer a sua capacidade jurídica, ou seja, de não ser submetida a uma curatela, né, de poder ter autonomia de decidir o que quer fazer, né, direito à saúde, né, o diagnóstico e intervenções precoces, direito, né, que a ter acesso a atendimento no SUS, né, os direitos também, se tiver um plano de saúde, tiver contratado um plano de saúde, tem todos os direitos relacionados ali, não pode ser discriminada também por ser uma pessoa com deficiência, direito à educação, né, matrículas, apoios na escola, direito à assistência social, né, os benefícios assistenciais, preenchendo os requisitos, né, e sendo considerado uma pessoa com deficiência, direito ao trabalho, né, ter acesso às cotas trabalhistas, e também as adaptações necessárias no ambiente de trabalho, o direito à previdência social, ou seja, a possibilidade de se aposentar, né, aposentadoria especial, né, e aí depende, né, do grau, né, porque no caso a lei relacionada à aposentadoria especial, ela define esses graus, direito à cultura, né, ou seja, também ter acesso, poder assistir um filme, assistir uma peça de teatro, poder ter acesso, né, com audiodescrição, principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência visual, direito ao lazer, direito ao esporte, né, poder também, se quiser se dedicar ao esporte, poder participar também, inclusive até de times paralímpicos, direito ao transporte, né, que é essencial, principalmente quando a gente fala de cidades grandes que precisam de ter formas de mobilidade dentro da cidade, né, porque a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela às vezes consegue um atendimento de saúde, ou consegue, por exemplo, passar na universidade, né, e ela não consegue ter acesso à universidade porque ela está tendo dificuldade com o transporte coletivo, que não tem nenhum recurso de acessibilidade nele, né, embora deveria ter, porque os transportes já deveriam estar adaptados, né, então a gente precisa poder, de fato, garantir também o acesso ao transporte, porque isso vai garantir também o acesso a outros tantos direitos. Em caso de negativas desses direitos, né, a gente sempre recomenda que se busque uma solução extrajudicial junto ao órgão público competente. Então, a gente tem, de repente, né, principalmente grupos de doenças raras, normalmente, né, como difuso, né, ou seja, as pessoas estão em vários lugares do país, né, e a política também é nacional e depende, às vezes, de pactuação, mas se pode tentar fazer grupos e conversar, bater na porta lá do secretário de
saúde estadual, municipal, né, para ter um olhar para as doenças raras, levar outros grupos de doenças raras juntos, né, falar sobre essa política a 199, sobre a possibilidade de pactuação com o governo federal, de poder, de fato, garantir um atendimento adequado para as pessoas, né, ou então até do ponto de vista nacional, né, buscar isso. E aí a gente, no caso de casos coletivos, a gente sempre orienta, né, a busca ou da Defensoria Pública do Estado, ou da União, ou do Ministério Público do Estado, ou federal, ou do Trabalho, a depender da matéria, né, e do fórum competente para poder solucionar tais questões. No caso de casos individuais, né, a pessoa procurar um advogado, ou na impossibilidade de pagar por um advogado, né, buscar a Defensoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública da União. As defensorias públicas, elas atuam normalmente, né, normalmente não, elas atuam com casos individuais e casos coletivos, mas elas atuam muito com casos individuais, né, é diferente do Ministério Público, né, que atua de forma coletiva, para a coletividade toda. O que tem de diferente em relação à defensoria é que a defensoria ela atua com a parcela mais vulnerável da sociedade, aquela que não teriam condições de custear por nenhum serviço jurídico se ela precisasse contratar, por exemplo, um advogado, mas a gente não atua só garantindo esse acesso ao judiciário, mas atua de forma extrajudicial e atua também de forma judicial, de forma coletiva, né? Então a pessoa pode procurar, um grupo de pessoas pode procurar para poder garantir esse atendimento, mas como eu falei, a gente tem um olhar especialmente para a parcela mais vulnerável, né? A gente tem como recorte de atendimento pessoas que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos, podendo chegar a 4 salários, né, se tiver uma pessoa com deficiência na família. Então, assim, seria, no caso, para uma pessoa com deficiência, seria uma renda familiar de até 4 salários mínimos. Isso no estado de São Paulo. Aí, por exemplo, aqui no Paraná, né, teria que ver qual seria, né, no caso, ou de outros estados, aí teria que consultar cada uma das defensorias para verificar qual é o limite de atendimento, porque esses regramentos, eles são estaduais. E é isso, eu deixo aqui meus contatos, vocês podem também me encontrar nas redes sociais, e aí fico à disposição. Agradeço mais uma vez o convite de participar, e espero que eu possa ter contribuído aí com algumas informações. A gente não consegue abordar tudo, né, mas pelo menos trazer uma visão geral a respeito dos direitos. Obrigada. Doutora, nós que agradecemos por essa brilhante palestra. É importantíssimo que a senhora abordou diversos conceitos aí, né? Foi um panorama bem amplo sobre o direito das pessoas com doenças raras, várias diferenciações que a senhora fez aí, conceituais, que são importantes para o nosso público. Importantíssimo a senhora ter colocado também a relevância que tem, né, de a pessoa seguir buscando o seu direito e concretizar o seu direito, mesmo que esteja vivenciando uma patologia que atualmente não tem a cura, que é o que acontece em relação à maioria das doenças raras, né? Para que a pessoa não caia naquela situação de desesperança, de achar que não pode fazer nada, né? A palestra contribuiu para mostrar isso, né? É importante seguir em frente com qualidade de vida, com dignidade, com respeito, né? E as nossas leis, o nosso sistema jurídico, né? O nosso ordenamento jurídico está aí para isso, com diversas garantias que a senhora citou e que a gente tem que lutar para que elas sejam colocadas em prática, né? E a Defensoria Pública é um órgão importantíssimo no Brasil para isso, né? Para viabilizar a concretização de direitos. Então a gente agradece demais, foi uma honra aqui ter recebido. Essas informações vão ficar aqui, vão continuar se propagando, né, pelo nosso canal no YouTube, né? Isso vai ser disponibilizado lá depois. E vai ser uma fonte riquíssima aí de informações para as pessoas que procuram, que pesquisam sobre direitos de quem tem alguma doença rara. Então, muito obrigado mais uma vez. Esperamos aí que a senhora possa, quem sabe, estar com a gente em próximos eventos, em próximas oportunidades. Vai ser uma honra, né, sempre. Obrigado mesmo. Obrigada.